Boa noite, Guarulhos! Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos desta quinta-feira. E toda quinta-feira, quem está chegando comigo, Daniel Viso, Lucas Braga, Felipe Poi. Mas antes de tudo, quero agradecer a sua audiência. Lucas Braga, cadê o Facebook do Guarulhos em Destaque? Você que está me acompanhando no Facebook, muitíssimo obrigado. Perdeu a entrevista? Vai no canal do YouTube, tem a entrevista por inteiro. Boa noite, meu amigo Lucas Braga. Boa noite, meu amigo Daniel Viso. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Lucas. E boa noite a todos vocês que nos prestigiam agora, nesse momento. A gente vai abrir o programa porque na semana passada nós tivemos problemas técnicos e o programa não foi para o ar. E hoje a gente vai falar basicamente daquilo que você não ouviu a semana passada com o Daniel Viso. Daniel, você que é um empresário de sucesso, como é que você viu as eleições de primeiro turno? No caso de Guarulhos, a ascensão do prefeito Guti em relação ao Eloy, a pesquisa do Paraná que saiu agora essa semana, Guti 59,6%, Eloy Petar 40,4%. Em São Paulo, você tem o Boulos com 45% e o menino com 55% e pouco, diferente de 10%. Você acha que o número de abstenções do primeiro turno vai continuar ocorrendo no segundo turno? Bom, primeiro, obrigado pelo empresário de sucesso. Você Não é fácil ser empresário nesse país, todo mundo sabe disso, né? Nós vivemos um momento atípico, impensável, mas vamos lá. O Geraldo faz um monte de perguntas numa só, é complicado. Pois bem, vamos começar por a questão eleitoral como um todo, né? Eu acho que alguns partidos tentaram polarizar uma questão de ideologia ou de governo federal e esqueceram os anseios das populações que moram nas cidades. Perfeito. Outros partidos perceberam isso e fizeram suas campanhas baseadas também na satisfação de anseios. E, portanto, chegaram ao segundo turno. Em outros países, em outras cidades, prefeitos foram eleitos no primeiro turno. Nós tivemos aí a permanência a nível nacional do MDB, que é o maior partido ainda no Brasil. Tivemos o PSDB perdendo várias prefeituras. Tivemos esses partidos de centro com eles despontando como novas forças políticas. Né? E o Partido dos Trabalhadores, que desde a década de 80 vinha se mantendo firme, ele sofreu aí uma derrota cachapante, né? Vamos dizer assim, se é esse o termo, mas muito em função, eu imagino, de tudo o que seus membros ou seus integrantes fizeram ao longo dos últimos, eu diria aí dos últimos anos, mas envolvidos aí em propriedades de toda a sorte, né? Pois bem, em São Paulo nós temos aí a figura do Bruno Covas, do Boulos, do PSOL, né? Que também desponta aí como representante da esquerda, né? O Covas, eu tenho por ele até admiração, porque, poxa, o cidadão que passar por tudo que esse cidadão passou e se mantém aí, esse é um guerreiro, né? Então, mas é uma questão de continuidade de projeto do PSDB, tem toda essa questão, e tem hoje o apoio popular. Aqui em Guarulhos nós temos o Eloy Petar e o Gustavo indo para o segundo turno. Semana passada você me fez uma pergunta, eu vou reiterar. Sim. Você perguntou para mim se segundo turno é segunda eleição. Eu falei que não, que para mim é uma eleição só.
Uma continuidade. Continuidade, e aqueles que estão no segundo turno é porque a população escolheu, né? Outros poderiam, para outras pessoas poderiam ter projetos melhores, mas não foi isso que a população decidiu, né? Naquele momento, e pronto, então, tranquilo. Agora é pensar em projeto. Quem tem o melhor projeto? Em razão de pesquisa, a pesquisa está realmente apontando o Gustavo como o prefeito reeleito da cidade de Guarulhos. Agora, deixa eu ajudar você nessa colocação. O eleitor que votou no Tavares, Rodrigo Tavares, ele é um eleitor fiel ao bolsonarismo. Até porque tinha lá o irmão, aliás, o filho do Bolsonaro apoiando, o vice-presidente da República, Mourão, é do PRTB, apoiando. Você acha que esse eleitor, ele vota no PT? Não. É uma questão de princípio do eleitor. Ele não vai fazer isso. Eu acredito que muitos vão votar, obviamente, no outro candidato. Vai ter aquela questão do voto útil, provável também. Olha, eu não vou votar no PT, mas votar no outro candidato, porque eu conheço a história do PT. Às vezes conhece até a história do candidato, e vamos frisar a excelente pessoa, né? Que é muito agradável conversar com o senhor Eloy Pietá. Eu já conversei com ele várias vezes ao longo de anos, e ele é uma pessoa muito bacana de se conversar, né? Estamos falando questão partidária e questão de eleição hoje. Então, vai existir aqueles também que vão fazer aquilo que fizeram, que se propuseram, ou seja, eles vão anular o voto. E vão ou votar em branco ou vão anular, porque a questão é, se eu tinha um projeto, aí você comentou do Rodrigo Tavares, e comentou do projeto dele, que não foi aceito nesse momento. Pode ser que numa próxima eleição seja aceito, esperamos que sim. Muito novo. E que é um ótimo novo, é um dos nomes que surgem forte na política guarulhense. Com certeza. Franco Correia, Rodrigo Tavares, esperamos que eles realmente eles vão chegar lá. Bom, pois bem, quem acreditou na proposta, vou dizer dessas duas pessoas, pode falar, olha, eu continuo com a proposta deles. E para mim, o melhor seria o meu candidato, então eu vou me abster de votar num ou no Então outro. você acha que o número vai aumentar o número de abstenções, no seu entendimento? Eu tenho certeza absoluta. Eu vou para... Ô, Geraldo, isso em razão do princípio da pessoa, né? E porque tem uma questão de propriedade, né? De fórum íntimo. Vamos imaginar que aquelas pessoas que estavam com um ou com outro candidato que não chegou, eles fizeram uma campanha dele, em algum momento, eles falaram para a população o porquê que o candidato dele era melhor. E apontavam os equívocos cometidos pelo outro, ou porquê que o outro não era melhor na visão deles. E agora simplesmente vão votar naquele candidato. Muita gente vai fazer essa análise. Em contrapartida, outros também vão votar no candidato do PT, em razão também pelo mesmo motivo. Então, mas a abstenção, a nova onda de pandemia, né? O que causado aí por notícias de imprensa, e eu diria internacional. Sim. Também, as pessoas vão ficar mais preocupadas, e também, poxa, meu candidato não pode, alguém vai falar, poxa, o meu projeto não foi aceito, então eu continuo com ele e não vou, mas eu acredito que isso vai aumentar bastante. Sim. Agora, essa semana, Lucas Braga, a senhora a empresária Franco Correia, ela veio a público nas redes sociais pedindo para o seu eleitor não votar no prefeito Guti. Diz que ela não apoia o prefeito Guti. Aí, hoje, quinta-feira, o ex-governador Geraldo Alckmin e o senador José Serra gravaram um vídeo em apoio ao prefeito Guti. Empresário Daniel Viso, a atitude da Franco Correia e a atitude que ela teve de ir na rede social
E agora a atitude do ex-governador e o senador. Você acha que há um conflito dentro do PSDB nesse exato momento? Não. E vou além. Nós comentamos do Rodrigo Tavares. Rodrigo, um grande abraço para você, a Fran também, o Eloy e o Gustavo. Ele não se posicionou na eleição, nem para um lado, nem para o outro. Correto. Ele se manteve neutro. Corretíssimo. Mas ele liberou todas aquelas pessoas que estiveram com ele para agirem de acordo com o seu pensamento, o livre-arbítrio, para que as pessoas possam atuar o mais democraticamente possível. E eu comentei isso porque eu acredito que no PSDB também aconteceu alguma coisa, o mesmo. Ou seja, o candidato, ele está, que foi candidato e candidato derrotado, ele está livre para apoiar uma pessoa ou outra ou se abster. Tá? Mas Então, ela dizendo que não... O fato dela falar não votar neste candidato, ela está dizendo que vota no outro. Aí vem as lideranças principais do partido e fala assim, não, você não acha que ela ficou sem ambiente no partido? não acho. Por exemplo, evidente, eu nunca votei, eu vou ser sincero, eu nunca votei nenhum no outro candidato, voto em Guarulhos, óbvio, Sim. Que está no segundo turno. Nunca votei, eu tenho que fazer uma análise daquilo que eu vou... Com certeza. Acho que o eleitorado de uma maneira geral. Exatamente. Então, assim, eu vou fazer a minha escolha em razão daquilo que eu também trabalhei nesta eleição. Sim. Eu sou filiado a um partido, faço parte ainda de uma diretoria, mas eu acho que vir a público falar que não faria isso, mas talvez você pode puxar pessoas. Sim. Né? Ou, olha, eu não voto no candidato A, eu não ganhei a eleição, eu não voto no candidato A, porque ele não tem o projeto que eu espero. Isso quer dizer que eu estou indicando para as pessoas que me conhecem que seria interessante votar no B? Entendeu? Então, eu acho que, não sei se isso cola, mas também não acho que ela deixa de ter muito, ou maior ou menor espaço no PSDB. Obviamente que é uma força política em ascensão no município, e aí, daqui 2 anos, é muito tempo, né? Então, a gente fala de PSDB hoje, mas a gente não também, como comentei agora no início, o PSDB, ele perdeu muitas prefeituras, ele já havia perdido cadeiras aí no Congresso. Sim, sim. Então, ele já não tem aquela força. Força, E é verdade. se a gente pensar em um candidato, em políticos em ascensão, eles podem migrar para outro partido, né? Como o Eloy Petac não, né? Sempre foi do PT. Sim. Mas o Gustavo já transitou por vários partidos, pelo que eu sei. Então, e isso também é comum, faz parte da nossa da nossa legislação, né? Isso é totalmente constitucional, é totalmente legal, então cada um procura o que é melhor para si, né? Então, obviamente o Gustavo fez isso para ele. Agora, você acha que na política o vale tudo ainda conquista voto? Eu acho que o grande problema da política é o vale tudo. Então, está mudando, melhorando, mas isso tem que ser recriminado, combatido, né? Sim. Denunciado, e de todos os lados. Né? Tem as questões de... Aí depois todo mundo fala, não, foi o meu apoiador que cometeu uma impropriedade. Então, poxa, mas muita gente diz da compra de votos. Depois da eleição que a gente viu de notícia, de compra de votos, todo mundo compra de votos. Quem perde Geraldo? A população. É a população. Não, e os derrotados também, depois vem a público falando, poxa, gente, você participou de uma eleição democrática, perdeu. Sim. Vai para a próxima. Vai aplaudir aí quem ficou, mesmo descontente, e vai cobrar que o projeto que essas duas pessoas estão apresentando e o que o vencedor, vamos cobrar o projeto
que ele disse que ia desenvolver para a cidade. Eu acho que é bem por aí. O que ele fizer de bom, ele não faz mais que obrigação, porque é essa a função dele. E o que ele fizer de ruim, pessoal, nós temos aí 840 mil eleitores para bater na porta do prefeito e falar, ó, gente, o senhor se propôs a fazer uma coisa, o senhor não fez. Mas, que seja qual for o eleito, vai ter que trabalhar muito. Porque a vida de ninguém vai ser fácil o ano que vem. Não vai. Ô Lucas, eu vou fazer um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta com o último bloco, conversando com Daniel Viso, o especialista e CEO do Grupo Lumar. Em 1 minuto. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Nesse domingo, a partir das 5 horas, um time de jornalistas e especialistas estará na cobertura das eleições em Guarulhos. Fique ligado no canal 3 da NET e na página da TV Guarulhos, no Facebook e também do Guarulhos em Destaque. Eleições 2020 é na TV Guarulhos. Esse domingo aí estaremos juntos na apuração das eleições 2020, a partir das 5 da tarde, eu, Fernando Mauro, Lucas Braga, Felipe Poi, professor Marquinhos Riso e também o jornalista Pedro Notaro, às 5 da tarde, e no final da apuração vamos entrevistar o prefeito eleito da cidade de Guarulhos. Daniel Viso, a demonstração de crescimento da economia. A Caixa Econômica Federal divulgou, pelo 3º mês consecutivo, lucro, né? Isso significa que o comércio está vivendo já um novo tempo? Podemos comemorar? A gente deve isso ao governo federal. Sim. Então, vamos aplaudir o governo federal. Todas as medidas econômicas emergenciais e de ajuda a empresas fez com que algo interessante acontecesse no nosso país. Hoje nós sabemos que nós temos 67 milhões de pessoas na economia informal, que viviam aí à margem da própria economia. Sim. Hoje está inserida nesse banco de dados, né? O que o governo fez foi injetar dinheiro de forma jamais vista nesse país. Isso fez com que houvesse aí o giro da economia, meio de consumo, e as pessoas nunca compraram tanto como compraram agora. Sim. Né? Eu comentava hoje com um rapaz numa concessionária, meu carro deu um problema em razão de combustível. Depois, oportunamente, a gente vai conversar sobre isso. Muito bom. Né? E o pessoal dessa concessionária comentou, Geraldo, que nunca vendeu tanto carro como agora. Verdade. Então é assim. Mercado aquecido. O brasileiro, ele realmente dá amostra de que ele consegue se adaptar muito bem às condições adversas. Verdade. É evidente que tudo isso em razão de uma ajuda sem precedentes. Sim. Nós não sabemos que isso vai acontecer, o que vai acontecer ano que vem, né? Sim. Como nós não sabemos ainda quem vai ser eleito em segundo turno nos vários municípios que prefeitos estão disputando eleições, nós não sabemos se o presidente vai ser autorizado a gastar mais do que pode.
Verdade. Porque eu acho que dinheiro ele não vai ter mais, né? Sim. Ele já tem sinalizado que, olha, gente, auxílio emergencial acabou. Mas será que vem segunda onda, terceira onda? Será que o pessoal do Ministério da Saúde vai se entender? Como que nós vamos criar logísticas nacionais num país continental para vacinar todo mundo? Né? Vai novamente, alguns locais com maior incidência do coronavírus vão ter que reduzir suas atividades. Se reduzir suas atividades econômicas, volta o que era. Então, eu acho que tem muito para ser discutido a partir do ano que vem. Porque são outras batalhas a serem travadas. Por enquanto, o governo está dando de 1.000-0. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Daniel Viso, a gente sabe que hoje a notícia principal que foi manchete no jornal de final de semana foi a morte de um negro no supermercado Carrefour, que teve suas ações com prejuízo de menos 5%. Isso é uma coisa maluca. O vice-presidente esteve no Fantástico Domingo pedindo desculpas à família pelo incidente, né, dos 2 seguranças que agrediram esse negro que veio a falecer pela agressão. Os 2 seguranças estão com prisão preventiva e hoje também da chefe de segurança também foi pedido da prisão preventiva. Ontem, né? Presa ontem, quarta-feira. E tudo isso vieram à tona uma demonstração onde, mais uma vez no Brasil, a questão, né, do negro sendo aí humilhado. E o Carrefour, ele é reincidente desse tipo de problema. A empresa que fazia segurança, que é de São Paulo, teve seu contrato cancelado, né? Mas, enfim, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Afinal de contas, você tem uma empresa de 30 anos, né, com negros trabalhando. Como é que você viu a atitude dos seguranças com o negro na loja do Carrefour, em Porto Alegre, no final de semana passado? Geraldo, eu tenho a grata satisfação de ter na minha empresa pessoas de qualquer... Na minha empresa não importa a cor da pele. Nas grandes organizações, nas pequenas organizações, na empresa, na padaria, não importa a cor da pele. Eu acho que nós estamos muito preocupados com essa questão da cor da pele, principalmente no que aconteceu no Carrefour. Para mim, todas as vidas importam. Não é porque aquele cidadão era branco ou negro, bandido ou não, porque divulgaram também aí o histórico criminal dessa pessoa. Não sei se é verdade ou se foi só fake news, né? Então, mas é algo estarrecedor, né? Com um histórico desse também, não sei até que ponto ele cometeu alguma impropriedade, mas nenhuma impropriedade justifica a ação desse pessoal de segurança. Covarde. Geraldo, a gente tem reiteradas vezes comentado aqui nesse programa a necessidade da qualificação, do cumprimento da norma legal. Empresa de segurança é empresa de segurança, empresa de controle de acesso é empresa de controle de acesso. Ter policial temporário trabalhando em uma empresa assim, né? Então, inutilizasse aquela pessoa, colocasse de pé, tinha um monte de gente ali, não precisava ter. O excesso foi muito grande. Geraldo, no último programa, no penúltimo, nós conversamos sobre segurança clandestina, sobre escolta armada. Em Guarulhos, muita gente foi contratando escolta clandestina. Pessoas que não estão autorizadas pela Polícia Federal a atuarem nesta atividade. E, Geraldo, grandes empresas fazendo isso. Depois vem a público pedir desculpa. Então, assim, eles estão... O que estão visando? Estão visando lucro. Não vai lá visitar a empresa. Sim. Não acompanha a empresa no processo de gestão da qualidade, né?
na reciclagem e no treinamento desse pessoal, do treinamento social da atividade. Não adianta vir pedir desculpa, porque ficou visando o lucro. Então, assim, quando vocês forem contratar, gente, o barato sai caro. Não há o que pague uma vida humana. Então, Geraldo, eu estou há 30 anos nessa atividade. Nunca nós tivemos uma ocorrência desse tipo. Não teve... Em se tratando de segurança, é por volume. A gente aprende isso na caserna. Eu aprendi isso no Exército desde sempre. Essa questão dos 300 com 6 mil, os 300 um dia vão perecer. Sim. É questão de filme, mas lá morreu também. Né? Sim. Do Leônidas, aquele espartano. Então, assim, você está com um monte de gente em volta da pessoa, gente, se em algum momento teve uma agressão, porque a pessoa te agrediu, você imobilizou a pessoa, largou a pessoa, gente, então chama a polícia. Assim, existem meios, não, e detalhe, as pessoas ali se excederam porque quiseram. Sim. Assim, assumiram o risco. Vamos penalizar só a empresa de segurança? Não. Porque foi própria daquela pessoa. Se, eventualmente, a empresa contratou um funcionário que não está habilitado, aí vamos discutir de uma outra forma. Né? Mas, quem tem que ser punido, o crime não passa da pessoa do agente. Eles assumiram o risco. Vai falar que a empresa é responsável. Tudo a empresa, né? Então, assim, para quem está nos assistindo, as grandes organizações tem que fazer alguns ensaios. É como plano de retirada de pessoas em momento de incêndio. Vamos treinar várias situações, né? Vamos criar vários cases para que nós possamos sair bem deles. Acho que é importante fazer isso. Sim. Né? Há a possibilidade do uso de arma não letal para um homem desse? Sim. E não, né? Não pode usar algema, mas tem lá um outro sistema, amarra a mão do cara, a perna do cara, tem um monte de gente ali. Deixa não precisava disso. Amarra com cordinha ali, né? Qualquer coisa, não precisava. Não precisava. Muito excesso, assumir o risco e devem pagar por isso. A empresa, lamentavelmente, teve o contrato rescindido, eu fico muito chateado com isso. Porque aquele empresário lá, eu não conheço. Eu tenho certeza que ele nunca orientou seus profissionais para fazer alguma coisa dessa. Né? Tem a culpa, ele também tem culpa concorrente disso. Eu imagino que não. Lamento a atitude do contratante de duas formas aí, viu, Geraldo? Uma, por ter contratado, talvez, em razão de preço, e essas empresas, só preço que importa. Eu estou nesse mercado, só preço que importa, não adianta ser qualidade. Existem atividades que não é impossível você comprar pagar o menor preço e ter a melhor qualidade. Segurança é uma delas. Não há segurança, não se contrata segurança, não se tem segurança gastando menos. Existe um ponto de equilíbrio. A partir daí, gente... O barato sai caro. O barato sai caro. E saiu no treinamento, na atitude desse pessoal. Então, fica a dica para que todos revejam seus conceitos. Eu digo todos, quem está contratando, sim, quem está prestando serviço, né? Então, me solidarizo com o empresário que perdeu um contrato em razão da barbárie que essas pessoas cometeram, que acho que podem tudo. Sim. Né? Lamento o fato da pessoa também ser reincidente, né? E quem sabe não precisaria nem estar ali. Né? Também lamento o fato que as pessoas no Brasil acharem que uma vida é melhor que a outra em razão da cor da pele. Todas as vidas importam, todas. Sim. Né? Então, essa é a minha opinião. Então, fico muito chateado ao ver isso na minha atividade e, quem sabe, isso sirva de lição para todo mundo, né? E que não haja reincidência. Você fez esse comentário. Sim. Teve um rapaz que morreu por asfixia também. Do Carrefour também. Do Carrefour também, acho que 1 ano ou 2 anos atrás. Sim, sim. Então, da mesma forma. Então,
a truculência, não há necessidade de truculência para você agir em atividade de segurança. Nós não estamos no estado de guerra. Sim. As pessoas estão achando... quem faz isso é força policial. Uma empresa de segurança é atividade auxiliar. Vigilante pode dar armado? Pode. Mas se ele agir com excesso, ele vai responder por isso também. Sim. E eles sabem disso. Agora, todo mundo filma todo mundo hoje, gente. Então, vamos prestar o melhor serviço possível à população. E quando alguém está cometendo um ato delituoso, uma propriedade, cerca a pessoa, converse, sai, né? Vê se a pessoa foi agredida. No caso aí, um dos seguranças foi agredido, parece que foi um soldado temporário. O excesso em razão da agressão foi muito grande. Demais. Né? Então, Não justifica. não justifica. Conversei hoje com meu amigo Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar. Lumar, Daniel Viso, muitíssimo obrigado, até semana que vem. Obrigado. Nós temos, pessoal, eleição neste domingo. Então, parabéns a todos aqueles que se sagrarem vencedores. Espero que todos os senhores no Brasil inteiro façam a parte dos senhores, construam o país melhor que vocês estão prometendo, né? Tá certo. E espero que a população cobre e esteja do lado deles. Porque só cobrar também não é uma boa atitude, né? Vamos aplaudir, vamos apoiar e naquilo que a pessoa não fizer bem, vamos cobrar, ok? E parabéns ao povo brasileiro. Quem sabe o pessoal dos Estados Unidos aprende um pouquinho com a gente nessa questão de apuração de votos, né? Verdade. Um abraço, viu, Geraldo? Obrigado, Boa noite meu a amigo todos Daniel vocês. Viso, especialista do especialista em empresa de segurança. Daqui a pouco a gente volta. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Nesse domingo, a partir das 5 horas, um time de jornalistas e especialistas estará na cobertura das eleições em Guarulhos. Fique ligado no canal 3 da NET e na página da TV Guarulhos no Facebook e também do Guarulhos em Destaque. Eleições 2020 é na TV Guarulhos. Gente, nesse domingo aí eu, Fernando Mauro, o Pedro Notaro, ainda o professor Martinho Riso, com Lucas Braga, Felipe Poi, Neto Corte e Silva, toda a rapaziada, tá certo? Falei há pouco com o meu amigo Daniel Viso, da Lumar, uma fera. Tô recebendo aqui nesse último bloco, gente, antes de falar com ele, mais um alerta para a cidade de Guarulhos, com os fake news que estão sendo espalhados na cidade. Integrantes do Partido dos Trabalhadores estão espalhando notícias dizendo que o comércio será fechado após as eleições. É uma mentira. É lamentável que isso ocorra numa semana de eleição. Estou recebendo aqui, Lucas Braga, na tela, meu amigo especialista em legislação trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior. Boa noite, doutor.
Boa noite, Geraldo. Grande satisfação estar aqui de novo na bancada contigo para falar sobre o direito do trabalho. Hoje várias questões relacionadas às medidas provisórias que estão em vigor, suspensão do contrato, redução da jornada. Ótimas perguntas chegaram, com certeza vai ser um prazer responder a todos. Boa noite. Vamos lá. A gente começa. As medidas trabalhistas, doutor Wellington, são definitivas? Geraldo, as medidas provisórias implantadas aí pela MP 936, 927, elas não são definitivas, tá? É a redução da jornada de trabalho e redução proporcional do salário e também a suspensão do contrato de trabalho. Os prazos foram prorrogados e existe autorização, então, para que até por 8 meses, desde março, né? Nós estamos agora em novembro, por 8 meses aí, os contratos ou sejam suspensos ou sejam a carga reduzida, sejam alterados, diminuída a carga. Mas isso vai acabar, só tem validade por enquanto, até durante a permanência do estado de calamidade pública. Doutor Wellington, o que é o teletrabalho? É o trabalho remoto. E o home office? Bacana, Geraldo. Essa pergunta é porque as coisas ficam muito próximas, né? Teletrabalho, home office agora, ficam muito próximas, é importante a gente diferenciar isso direitinho, tá? O home office é quando a pessoa trabalha na casa dela, né? O home é casa, trabalho em casa. E o teletrabalho, ele pode ser feito de outros locais que não a casa. O trabalho remoto também é a mesma coisa, inclusive até de outras unidades da empresa. Tem empresa já que nessa pandemia, a gente diminuiu o escritório central, criamos outros escritórios nos bairros principais onde moram os funcionários, né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, e aí as pessoas ficam em casa em home office algum período e vão para esse outro local, essa filial, esse novo local da empresa deles, e por lá prestam serviços também. A diferença, Geraldo, é que no teletrabalho as pessoas começam o contrato de trabalho nessa modalidade, tá? E aí tem algumas regras específicas, inclusive quanto à segurança, higiene, saúde do trabalho, que a empresa precisa proporcionar. No home office, a princípio, que é essa mudança repentina que nós estamos, ainda não tem essa exigência que o local esteja com as condições perfeitas de trabalho. Isso é um problema, precisa ser estudado. Mas nos dois casos, porém, a empresa precisa fornecer os meios de trabalho para a pessoa, né, um computador, às vezes colaborar com a internet da casa, com a luz da casa, fazer esse ajuste, porque o consumo aumentou, permanecendo a pessoa na casa dela, e a nossa legislação é bem clara. A empresa não pode passar para o funcionário os custos da operação, de maneira nenhuma. O risco do negócio tem que ser exercido unicamente pela empresa. Doutor Wellington, qualquer empregado pode ser colocado para trabalhar em home office? Geraldo, dependendo da função, pode, né? Agora, vamos pensar num operador de caixa de supermercado. Não dá. Um advogado dá, um estagiário dá, serviço de contabilidade, todos esses serviços que podem ser feitos em home office, maravilha. A gente ainda está no período de pandemia, é ideal que se faça. Mas tem outras funções que se torna impraticável o exercício em home office, tá? Doutor Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista. É necessário celebração de aditivo ao contrato de trabalho? Geraldo, olha só, a MP 927, 936 trouxeram essa novidade em março para que fosse alterado repentinamente, né? A gente lembra daquela urgência, a gente parou tudo, a partir de segunda-feira ninguém trabalha mais, e isso precisou ser feito de forma urgente. A medida provisória autorizou e ainda continua valendo que a alteração do contrato, a redução da jornada, a suspensão ou trabalho em home office não precisa de termo aditivo, por enquanto nesse período de calamidade pública. Porém, os contratos normais, no período normal, ou quando estão começando, se forem home office, se for teletrabalho, trabalho remoto, tudo deve constar por escrito no trabalho, né, no contrato de trabalho. E essa alteração, ela é sempre necessária, só não está sendo nesse período. Doutor Wellington, de quem é a responsabilidade por fornecer os meios de trabalho? Mais uma vez, olha só, o risco do negócio é todo da empresa. A empresa tem que fornecer uma cadeira adequada
Inclusive, a demanda por cadeiras de escritório para fazer esses home office subiu demais. Está faltando cadeira no mercado, está faltando mesa, escrivaninha, está faltando tudo. Por quê? Ou as pessoas estão comprando para colocarem em seus currículos, porque agora a situação ficou assim, as pessoas colocam no currículo, eu tenho uma estrutura em casa para fazer o home office. Tenho cadeira, tenho mesa, tenho um apoio para os pés, a cadeira tem braço, tudo isso agora virou detalhe importante, inclusive nos currículos para a contratação. Então, a empresa tem que fornecer esse material adequado para a pessoa não começar a ter problema de bursite, não ter problema de tendinite, problema nas costas, uma cadeira mal preparada, às vezes uma mesa muito alta, está usando a mesa de jantar para poder digitar. E aí não tem braço para descansar aqui na cadeira. Então tudo isso vai gerar consequências para a saúde, muito prejudiciais para a saúde do trabalhador. A empresa tem que fornecer todos esses equipamentos. Se ainda não está fornecendo, tem que tomar cuidado. Porque o tempo está passando, já deu tempo para se adaptar. E se ainda não está fornecendo esses equipamentos profissionais, é perigoso sofrer uma ação trabalhista nesse sentido. Para concluir, doutor Wellington, o controle de jornada é dispensado? Não é dispensado, Geraldo, tá? Não é dispensado. Hoje existem inúmeras ferramentas para monitoramento do trabalho. Podem ser softwares do computador, pode ser o próprio cartão de ponto, um login no e-mail, um login de acesso ao sistema da empresa, e o controle de jornada ele continua tendo que ser cumprido, tá? A carga horária é de 8 horas por dia, podendo prorrogar até mais 2, e somente isso, e tudo tem que ser anotado direitinho. Ao final do mês, o funcionário confere, da mesma maneira que fazia antes, quando estava na empresa, toda a jornada anotada ali, e o que o exceder tem que pagar a hora extra normalmente. Toma cuidado, empregador, não pode ficar sem anotar o controle de horário da empresa, dos funcionários de maneira nenhuma. Lucas Braga, conversei com hoje com o doutor Wellington Santana Júnior, toda semana o doutor Wellington está aqui com a gente, e hoje, quinta-feira, ele veio deixar você bem informado. Doutor Wellington, as suas considerações finais. Obrigado, Geraldo. Aí mais uns pontos importantes. Sempre importante trazer essa informação para que você tenha as informações necessárias para combater abusos dos empregadores, ou você mesmo, empregador, para tomar cuidado como adotar o procedimento certo e evitar problema trabalhista. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, meu amigo Dr. Wellington Santana Júnior, especialista em legislação trabalhista, com Lucas Braga e Felipe Poi. Você acompanhou o Debate Guarulhos na tela pelo Facebook do Guarulhos Destaque, sempre às 20h30. Boa noite.